querendo bater esse papo contigo. E detalhe, nós cariocas, nós marcamos, chegamos e damos endereços. Verdade. Piada interna, só carioca vai entender. Só carioca entende. Só carioca vai Só entender. carioca De entende. Nikit. Nikit é Nikit, né, gente? A nata do Rio de Janeiro. Vou sentar, como diz aqui, nesse sofá. O meu primo fala sofá BMW. Ai, gosto. Ele chama meu sofá de BMW. Olha, quem não sentou, nem digo nada. Muito bom ter você aqui. Obrigada. Bora lá bater esse papo? Vamos a isso. Eu sou Patrícia Garboni e esse é o 50 Agora Podcast. E hoje eu tenho um papo maravilhoso com uma pessoa que eu amo de paixão, sou super fã, super me inspira e já tinha tempo que a gente estava querendo marcar esse papo. Catarina Coelho! Muito bom ter você aqui. Quase 50. Quase. Ela estava esperando eu quase 50 para me convidar para sentar nesse sofá maravilhoso. Muito bom, né? Muito. E tá chegando. Tá chegando, tá né? chegando. Último ano de 40, né? Último ano de 40. Ano que vem, 50. Em 25 de abril, anotem. Dia da Liberdade em Portugal. Uau! Dia do feriado. Eu digo que Portugal para fazer festa pra mim. Adoro! Por isso que eu me mudei pra cá. A pessoa perguntou, por que você se mudou pra cá? Eu falei, porque Portugal faz festa no dia do meu aniversário. Todo mundo fica assim, quê? Como assim? Como assim? E esse ano agora, né, de 26, vai ser o super aniversário. Super aniversário. Como é que é pra você essa história de 50, meio século? Como é que funciona isso pra você? Isso é uma coisa que te incomoda? Você anda pensando aí? Já incomodou, Patrícia? Já? Já. Quer ver só uma coisa? Quando eu fui no seu primeiro evento. Lá, aquele chá maravilhoso, falar nisso. Quem não foi tem que ir, porque é maravilhoso. Eu fui no primeiro evento e eu comecei a ouvir e comecei a entender que tudo aquilo que eu estava sentindo, eu não estava sozinha. E aí começou o incômodo, que é normal quando a gente começa a compreender, traz para a consciência, como a gente fala. E depois disso, as coisas foram acalmando pelo seguinte, peraí, existe algo além, depois dos 50? E você é a pessoa que contribuiu muito, porque além das nossas conversas, você traz informação, você traz a tua verdade e a tua história. Então, quando você diz, olha, eu melhorei como mulher, como disposição e tudo, eu falei, peraí, então isso não é o fim do caminho. Ao contrário, hoje, aos 49, eu consigo estar melhor do que aos 45. Uau! Isso é uma boa, hein, gente? Presta atenção nisso, que ela tá falando que isso é importante. Muito. E por quê? Porque eu compreendi tudo aquilo que você fala. Você tem que compreender o teu corpo, saber que ele está mudando e entender o que é bom e o que não é tão bom. Então, eu comecei a olhar e aos médicos certos que você sempre falou, porque o que é mais legal no seu evento, normalmente, é que você traz os seus médicos. É verdade. Não é isso? E depois fica todo mundo sem agenda. Ela fala... É verdade, eu falo isso com os médicos. Olha, quer encher a agenda? Vem comigo. É verdade, todo mundo, porque eu tentei marcar alguns, falei, Patrícia, me ajuda. Então, olhar para mim de um outro aspecto, não dos 50, mas de cuidar de mim, de olhar para mim. Porque a gente vive numa montanha-russa, numa loucura de trabalho, numa loucura de fazer, numa loucura de acontecer. Eu falei, peraí, tem muita gente outro dia que falou assim, Catarina, você tá tão diferente, tá acontecendo alguma coisa, você está depressiva? Eu não, tô calma. Tô 50. Tô 50, exatamente. Eu estou calma, eu estou tranquila, eu estou deixando realmente a vida acontecer enquanto a vida acontece. Então, isso foi muito bom pra mim. Então, estar chegando aos 50, eu estou até ansiosa de saber o seguinte, porque todo mundo tem aquela coisa, porque quando a gente pensa nas nossas mães, nas nossas avós, a gente fica, nossa, quando elas tinham 50, era uma senhora, aquela coisa. E hoje, eu confesso a você que como eu falei, eu me sinto muito melhor do que quando eu tinha 45, até os meus 40. Por quê? Vamos ser sinceros, aos 40 anos eu estava ali me alimentando super mal, sem fazer exercício físico. Vamos falar a verdade, tá? Quando a gente mudou pra cá, eu e Max, meu marido, digníssimo, a gente bebia uma garrafa de vinho por dia, claro, né? Vinho mais barato que água. É, não é? Não é? E aí depois a gente para analisar e fala, peraí, calma. Não é sobre também, isso me muda, não é a quantidade, é a qualidade. De tudo.
Verdade. Da bebida, do sexo. Verdade. De tudo. Tudo De é tudo. qualidade. Tudo é qualidade. Então essa é a diferença. Eu estou ao contrário, eu estou feliz ao fazer os meus 50 anos e me sentindo bem. Como eu não imaginei que estivesse. Porque quando eu tinha 45, eu ficava assim, meu Deus, quando eu chegar a 50 eu vou estar péssima. E ao contrário, eu estou me sentindo radiante. Ai, que bom, muito bom. Nossa, é tão gostoso ver esse brilho no seu olhar nessa fase da vida, né? Porque você tocou exatamente naquilo que eu sempre falo para você que está aqui, que você me escuta, que você que me segue. A gente tem que ter um autoconhecimento, a gente tem que parar em algum momento da nossa vida e virar e falar assim, o que é que eu quero para mim? Não é isso, Catarina? É exatamente isso. E você fez isso, esse teu caminho, esse teu trabalho, você já fez um pouco atrás, né? No início dos seus 40, digamos assim? Sim. Um pouco depois? Quando eu mudei para cá, eu tinha 42 anos, para Portugal. E você sabe que a gente passou por uma pandemia. Sim. E isso também nos muda. Verdade. E aí a gente passou pela questão da imigração, que para mim não foi fácil, mas ao mesmo tempo não foi difícil. Como assim, Catarina? Não foi fácil, mas não foi difícil? Não foi fácil porque imigrar não é fácil para ninguém. Para ninguém. Mas não foi difícil porque quando eu me coloquei no processo, porque tem outra coisa. Assim, vamos lá. Isso é ótimo para você que está aqui ou em algum lugar do mundo e deseja imigrar ou é imigrante. Uma coisa que é um diferencial. Eu vou 50, ponto. Eu vou imigrar, me tornei imigrante, ponto. Quando você aceita, tudo acontece. Parece que você solta aquela pressão que você tinha. Então, assim, eu sou imigrante. Como que eu faço para me adaptar a tudo que eu estou vivendo agora? Então, foi nesse patamar de olhar para isso e me ver é que eu comecei a fazer autoconhecimento. Uma das coisas também que mudou muito, você sabe dessa história. Eu cheguei aqui depois da pandemia, eu fui morar no motorhome. Eu e meu marido, lembra disso? Nós moramos 1 ano. Eu peguei tudo que é meu, vendi minha casa, coloquei em um lugar e fui embora. Foi um sofrimento, mas ao mesmo tempo... Como assim, Catarina? Você morou e acordava nas melhores praias da Sardenha, da Sicília? Sim, mas o que era para mim? Era perder o controle, porque eu nunca sabia onde que eu ia dormir no dia, porque o que você tinha que fazer ali era buscar água. Aonde tem água? A gente tem que sair daqui para buscar água em algum lugar. Não, mas eu quero... Você não tem que querer, você tem que entender que a vida vai acontecer. Então, eu peguei aquele conhecimento e trouxe para a minha vida. Então, os 50 anos, eles estão caminhando exatamente para isso. Eu não tenho controle, mas eu posso fazer a jornada e a caminhada da melhor forma possível. E como isso? Através do autoconhecimento, me conhecer, fazer terapia. E quem não faz terapia nem é minha amiga, tá? Eu sou fã de terapia. Não é isso? Né? Não nem é minha amiga. Olha, outro dia eu fui fazer o cabelo, a pessoa, o cabeleireiro, eu faço terapia. Eu falei, olha, já subiu de nível. É verdade. Não é? É. Já pode botar a mão no meu cabelo. Mas é sério, brincadeiras à parte. Mas isso é muito sério. E te conhecer fez muita diferença. Por quê? Como eu falei, então isso não é natural que eu estou sentindo. Por quê? O que acontece, Patrícia? A gente viveu, eu pelo menos vivi, eu vim do mercado financeiro, eu vim de grandes corporações, que eu falei para minha ginecologista, aos meus 30 anos mais ou menos, um pouco quanto 28, 29, falei assim, não tenho tempo de menstruar. Fiquei 2 anos sem menstruar. Isso quase me deu uma endometriose. Eu não tinha noção. Mas o que acontecia ali? Eu vinha do fazer, de acontecer, daquilo tudo. Quando eu parei para analisar que dor de cabeça não é normal, TPM não é normal, diga meu marido, coitado. Ele fala assim, você tá de TPM? Ele, amor... Ah, não, ele fala assim, amor, você tá de TPM? Eu, não! Bem assim, a gente nem percebe. Não, aí no dia seguinte eu, amor, desceu. É exatamente assim. Então, isso, quando a gente começa a perceber que nada do que a gente vivia é normal, é quando eu conversei com você falou, Catarina, não é normal não dormir. Não é normal ficar como você está ficando mais irritada. Não é natural. E eu falei, peraí, se não é natural, eu vou olhar para isso. Então, é exatamente isso. O trabalho que você faz, Patrícia, é um trabalho muito sério, muito importante. E detalhe, todo mundo acha assim, que já me vieram me perguntar, mas é só para quem tem 50? Você, mulher de 35, 40, você, homem que está aqui ouvindo, que tem esposas e quer compreender, esteja lá. É muito importante que você consiga compreender este momento, porque 50 e menopausar é muito solitário. E você está transformando isso, mudando esse cenário. Não é mais solitário.
É gostoso de ver você falar, porque eu falo assim, poxa, ela me entende, ela me compreende. Isso é muito bom. Nossas mães, nossas vós não tiveram isso. Você está sendo a geração da sua família que está mudando o mundo. Parabéns. É muito engraçado. Você tá falando e eu estou pensando assim, gente, eu sou tão feminista e eu acho que esse virou um propósito porque eu cinquentei e menopausei assim, com diferença de 2 meses certinho. 24 de junho, 24 de agosto. Eu acho que eu sou meia a tarada da menopausa. Nossa. Porque eu escrevo. Eu adoro escrever. O diário da menopausa, gostei. Diário da menopausa. É interessante, hein? Eu escrevo. E eu sempre anotei as minhas menstruações. Eu tinha anotado do primeiro dia que eu menstruei. Gente, eu sei o primeiro dia que eu menstruei. E o último dia que eu menstruei. Se eu soubesse que era o último, eu tinha feito uma despedida de solteiro. Claro. Né? Mas você sabe que eu tô fazendo isso toda Tá. vez? Por exemplo, da última vez agora, a antepenúltima demorou. Aí eu comecei assim mesmo. Com meu marido, eu não me despedi. Olha a Patrícia influenciando! Foi exatamente isso. Aí, sabe o que eu fiz? Eu me dei um tempo, cancelei reuniões, fiquei comigo, senti aquele momento, agradeci o meu corpo. Tem gente que faz rituais, fala, plantar a lua, não sei se vocês já ouviram isso, bota no Google que você vai entender. E aí, mas eu quis sentir, até porque quando eu comecei a fazer isso também há um tempo, 1 ano atrás eu comecei a fazer isso. Eu comecei a colocar na minha agenda quando eu iria ficar menstruada, por vários motivos. Eu não marcava reunião, eu não marcava aula da minha mentoria, evento, palestra, nada disso. Eu me dava esse tempo. Algo que eu não aprendi. Lembra que eu falei para você que eu pedi a minha ginecologista para cancelar? Sim. Olha o que aconteceu. Agora não. Agora eu cancelo a minha agenda para menstruar. Para poder me acolher. Porque é o momento que a gente quer. É como se fosse aquela anciã que você quer estar ali cuidando. Então, aconteceu. Aí a última agora veio antes. Eu estava estressadíssima. Veio antes. Aí eu fiquei, nossa, será que é a última que veio antes? Aí eu comecei o mesmo processo. Mas está sendo gostoso, porque eu não sei. Eu até te falei isso que eu liguei para minha mãe. Aí eu, mãe, você parou de menstruar com quantos anos? Ela, sei lá, 55, você teve menopausa. Mas não tive isso não, garota. Eu dançava, não sei o quê, eu não tive tempo. Aí depois eu fiquei pensando, será que ela realmente não teve? É claro que teve, como você falou, todo mundo tem. Mas ela não entendia o que estava acontecendo. Ela não entendia quando você falou, tô cansada, perdendo cabelo. E ela não sabia que era sobre isso. E hoje nós temos o privilégio de ter todo esse conhecimento. É verdade. É engraçado porque eu acho que quando a gente chega, né? Hoje em dia a gente fala 50 com uma leveza até, né? É muito mais fácil 50 hoje do que todas as mulheres da minha vida. Mas aquela coisa pesada, né, de meio século, que você vai fazer meio século. Eu acho que quando a gente faz 50 anos, eu acho que automaticamente a gente faz um demonstrativo de resultado da nossa vida. Concordo. O que a gente fez até agora, o que eu não fiz e quero fazer, né, porque parece que o relógio vai andando mais rápido. Né? É tipo fazendo assim uma correlação com o jogo de futebol. Sim. Acabou o primeiro tempo e eu tenho o segundo tempo. Ou ano. Chegou junho, esses primeiros 6 meses. Isso. Agora só falta o restante. É mais ou menos por aí. Mas quando a gente não faz 50 anos ainda, a gente acha que sempre tem mais 6 meses para frente, você pode embarrigar os assuntos. E aí, depois, quando você chega... Sabe, eu falo que 50 é um marco porque é aquela virada de chave de você ser a sua prioridade. E você já está fazendo isso, né? Você já está aí se despedindo da tua fase reprodutiva, que é uma nova fase. Você já está se permitindo a parar e refletir sobre aquilo que está acontecendo com o teu corpo, porque é só mais uma mudança de ciclo. Concordo. Na realidade, né, se você virar e falar assim, de um dia para o outro, Patrícia, o dia 23 de junho a tua vida era assim, no 24 de junho ficou assado? Não! Já era um processo. É um processo, é um caminho que a gente constrói. E o corpo é sábio, ele vai te preparando e te mostrando. Você que não para ouvir.
A grande questão é que a gente não para. E quando eu comecei a parar para entender o que estava acontecendo, por quê? Eu achava que, como eu falei, dor de cabeça é normal. Como assim dor de cabeça é normal? Não é. Se você tem um carro, se você acabou de comprar um carro, acendeu uma luz, começou a fazer um barulho, o que você vai fazer? Levar para o mecânico, mas você sente dor de cabeça, acha normal? Ah, essa é uma dorzinha de cabeça. Claro que não. Assim como o carro, o teu corpo, ele está dando sinais de que ele precisa de ajuda. E é muito importante você falar isso, muito interessante, Patrícia, porque assim, você falou, virada dos 50. Eu acho que eu já virei, eu acho que a grande diferença é essa. Porque eu já estou lá, eu já me sinto lá. E por isso eu estou feliz. Porque eu já vejo como vai ser bom. Porque visão. tem isso, é visão. Visão de longo prazo. Exatamente, eu já me vejo bem, eu já tenho projetos, eu já tenho... Então, olhar para isso, vou me dar de presente uma viagem maravilhosa de 40 dias pela Ásia, de presente de 50 anos. Então, muito bom. É você olhar para isso e entender assim, aonde eu cheguei. Eu trabalho com comunicação, com arquétipos, eu fiquei observando quem é o arquétipo. É o sábio. Esse é o arquétipo do sábio. Do sábio de uma cinquentona, assim, essa virada de chave? Exatamente. Adorei saber disso. Vamos lá, vamos falar. O arquétipo vem de Jung, vem da psicanálise, isso tudo, e a gente trabalha isso no marketing e também na comunicação. Só para fazer aqui um adendo para vocês entenderem. E o que tem o sábio? Quando lá atrás, as civilizações, eles precisavam de conhecimento, aonde que eles iam? Das pessoas mais velhas. Pronto. Você tem aquilo que você buscou lá atrás. Porque quando a gente é jovem, a gente tem essa coisa do fazer rápido, de fazer isso, mas a gente não tem a capacidade de olhar e entender o quanto isso pode afetar lá na frente. E hoje, tudo que a gente faz, não sei se você percebe isso, pelo menos tudo que eu faço, eu já olho assim, se eu fizer isso, o que vai acontecer daqui a 2 anos? O que vai acontecer daqui a 5, daqui a 10? Então, é para isso que vem essa questão da maturidade. Então, eu acredito muito nisso. Eu sempre falo que a maturidade, ela faz com que você tenha consciência, viva o momento presente nas tuas escolhas. Você não faz mais escolhas de qualquer jeito. Você faz escolhas pensadas naquilo que é importante para você, porque você não tem mais tempo para perder, porque eu tô me despedindo dos 50. Né? Eu estou indo para os meus 60. E quando a gente vai fechando esses ciclos, né, de vida, você vai vendo o quanto é importante você fazer aquilo com coerência, com responsabilidade, com objetivo, com propósito, porque senão fica muito solto. E é aí que eu acho que gera aquela frustração e aquela coisa assim, pô, eu vivi e não fiz nada. Porque tem muita gente que fala isso pra mim, né? Porque eu sou uma pessoa, eu adoro comportamento humano, eu adoro estudar comportamento. E eu tô nessa vibe agora, já que eu tô caminhando para os 60, né? Que aí já é idoso, né? Eu acho que é a terceira idade. Eu acho que idoso eu acho que a gente tem terceira, quarta, quinta. Eu acho que o idoso, hoje em dia, ele tá mais pra frente, não é 60. Mas legalmente é 60. Sim, no Brasil é 60 e acho que aqui em Portugal é 65. No Brasil eu acho que é 60. É 60, você já é idoso, você já não enfrenta a fila. Vai pagar meio. Vai pagar meio não sei o quê, né? Então, assim... Eu vou no cinema, vou pagar meio. Vou pagar meio, porque eu já sou idosa. idosa. Olhando pra você assim, vai. Olha, você sabe uma coisa que aconteceu muito interessante com a minha aposentadoria. Quando eu fui dar entrada na aposentadoria, a pessoa virou pra mim e falou assim, você não tem vergonha, não? Nova desse jeito de se aposentar. Eu falei, eu vergonha? Trabalhei, horário pra trabalhar só 30, toda hora iam mudando. Pô, trabalho desde os 17, eu não tô com o mínimo com vergonha. Claro, eu já contribuí demais. Graças a Deus que eu tenho essa cutis assim, que assim, vou aproveitar a minha aposentadoria. Vamos falar, garota de Ipanema, carioca. Coroa do Leblon agora. Leblon agora. Garota Ipanema, quando você passa pro Leblon, aí passa pro Leblon pra virar coroa, né? Foi bem assim comigo. É sério, era garota de Ipanema. Sim. Aí depois, quando eu comecei a ficar mais velha, passei pro Leblon para ser a coroa do Leblon. Claro, né? Muito melhor. Muito melhor. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que as pessoas que eu estou conversando... a minha sogra tem 94 anos, eu pergunto ela demais, que ela é muito lúcida, o que ela daria de conselho para ela aos 57, ou conselho para mim. Então...
eu percebo que as pessoas que mais angustiadas e com aquela sensação de que não viveram a vida do jeito que tinha que viver, são essas pessoas que sempre foram Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vai levando, e nunca toma as atitudes ou nunca faz as escolhas baseadas na vontade. Porque a mulher tem muito disso, né, Catarina? A gente sempre agrada todo mundo e se bota lá no final da fila. Sim. A gente tem muito isso, né? Eu acho que mais no início, olha que interessante, concordo, mas a gente passa por uma fase também. Mas eu não sei se você concorda comigo. Chega um momento em que a gente dá um basta. Eu vejo muitas mulheres, porque eu trabalho com mulheres, e elas estão buscando exatamente esse basta. E como nós somos comunicadoras, nós estamos aqui falando, a gente traz isso para elas. E uma das coisas que eu vejo é quando ela faz essa virada e consegue falar assim, não, eu vou cuidar de mim. Mas eu concordo com você. Por quê? Isso foi o quê? É um ensinamento. Você falou sobre as questões. Foi um ensinamento que veio lá de trás. Eu me sinto muito feliz por nascer nessa geração. Eu também. De ter voz, de poder fazer. Imagina eu sem voz há, 100 anos atrás. Eu ia ser a rebelde. Não, eu também. Não é? Nós iríamos queimar as tochas e tudo. Mas é isso. Eu acredito muito que também a maturidade dos 50 anos, ela traz exatamente o seguinte. Para que eu vou agradar as pessoas e não me agradar? Em tudo. Tudo. A gente está falando de dentro de casa e para fora. A gente estava antes almoçando aqui, maravilhoso, porque eu almocei aqui, dá licença, tá maravilhosa. Uma comida escondidinha, nem te conto, mas vamos lá. Engraçado, né? Nem te conto, vou te contar. Quem brasileiro é muito bom, nem te conto, vou te contar. Então, o que acontece? A gente estava ali conversando exatamente sobre isso, sobre o prazer que hoje nós temos de fazer as coisas sem precisar agradar. Exemplo, eu não vou, a gente está falando sobre isso, eu escolho os lugares que eu vou, as pessoas que eu quero estar. Antes, e isso vale para os jovens, isso é uma coisa que eu falo, os jovens precisam de quantidade. Como assim quantidade? É quantidade mesmo, quantidade para tudo. Quantidade para descobrir, para se descobrir, quantidade de trabalho para aprender, quantidade. Quando ele chega a um ponto que ele vai falar assim, bom, agora eu já vi o que é certo e o que é errado. Porque quando a gente faz evento, eu fiz quantidade de eventos, hoje eu faço um por ano. Por quê? Não é sobre quantidade, é sobre a qualidade da entrega que eu faço daquilo que eu aprendi na quantidade. Eu estou indo para o 56º evento presencial. São 56 eventos feitos para chegar a esse ponto do que já aconteceu. Então, é a quantidade daquilo que você no início precisa fazer para chegar até aqui. Então, é exatamente isso. Eu acredito muito que a gente chegou no momento e de olhar e falar assim, não, isso eu não quero, isso eu quero. Mas isso é autoconhecimento. Porque se você é uma mulher que ainda não chegou a esse ponto, eu te digo, está dentro de você a resposta e não está no outro. E que a gente acaba culpando o outro também. Então, olha para si, se veja, se escolha, se ame e diga não. Porque dizer não... E outra coisa, a gente tem aquela mania. Patrícia, eu não vou porque... Não existe o porquê. É não e ponto. Os homens são tão bons nisso. Não, meu marido é ótimo. Não, amor, marquei com fulano. Não vou. Mas eu já está marcado. Não, mas eu não vou. Você diz que eu não vou. Você diz que eu não quero ir. Como é que você vai dizer? Não vou, não quero ir. Tá bom, aprendi. A gente se culpa, né? A gente demora a falar não e depois a gente se culpa porque falou não e precisa de uma justificativa. Exatamente. Pro outro ou pra gente? O que você acha? Eu acho que a gente precisa da justificativa nossa com relação à visão do outro. Porque a gente aprendeu que a visão do outro é importante pra gente. Por quê? Quando a gente está na... Vamos falar agora, a gente está falando tanto de 50, vamos voltar para criança. Quando a gente era criança, o que a gente queria? O olhar do pai e da mãe. Olhar a mãe e o pai falando assim, tá bem, pode ir, faça isso. Então, quando a gente, hoje, adulto, faz esse movimento, é porque, na verdade, existe algo que ainda precisa ser curado dentro de nós, porque a gente precisa da aceitação, não é do marido, não é da amiga. Você ainda busca aceitação lá atrás do seu pai e da sua mãe por algum motivo. Algo aconteceu e aí a gente tem que trabalhar isso para chegar até aqui bem. E posso falar para você, como falou, terapia, elas são camadas. Você vai olhando quando você acha... Outro dia eu fui falar com o meu terapeuta, não tem nada, tá tudo bem. Fomos trabalhar assim. Não tem nada, peraí, deixa eu pensar.
Pensando bem. Pensando bem. É isso, então você tem que começar a entender. Então, essa aceitação do olhar do outro é sobre o outro com relação àquilo que você deseja dentro. Porque tudo é sobre nós. Quer ver só uma coisa? Vamos falar sobre vícios. A pessoa bebe por quê? Ela precisa daquilo para se sentir feliz. Porque ela tem um vazio. A pessoa come. Ela precisa da comida para um vazio que ela tem dentro dela. Ela precisa de um relacionamento abusivo, porque eu já passei por isso. Por quê? Eu precisava porque eu tinha um vazio dentro de mim que aquela relação doentia preenchia. Então, tudo que você vive é para preencher o vazio de dentro de você. E a maturidade traz isso. Você sabe que tem um vazio. Exemplo, eu sei que tem um vazio, mas eu vou deixar isso acontecer? Aí depende de você. Você traz para a consciência. Eu sei que eu tenho uma dor, está doendo, mas eu vou deixar isso acontecer. Por exemplo, vou comer sabendo que isso não vai resolver. Vou comer as minhas emoções por conta desse vazio? Não, eu vou olhar para esse vazio como adulta, vou compreendê-lo e vou passar adiante. Eu acho que essa é a mudança que a gente tem também quando a gente tem a maturidade. E acho que com 50 anos a gente faz assim, ó, olha para dentro, sem ter medo daquilo que você vai encontrar, né? E sem se preocupar com o que o outro vai achar. Tem muito isso. Hoje eu tenho a liberdade de dizer assim, mas fulano disse que não gosta de você. Eu falei, tá bem, é sobre ela. Tá tudo bem, eu não tenho que agradar todo mundo. E isso eu tenho uma tranquilidade muito grande. Lá atrás eu queria fazer tudo para agradar. Alguém falava assim, nossa, a pessoa não gostou. Tudo bem, é sobre ela. É o máximo que eu posso fazer. Eu falo para meus filhos, eu sou a mãe possível. Eu faço o que eu posso com o que eu tenho. Então, tudo que eu faço hoje, eu sou a líder possível, eu sou a amiga possível, eu sou possível. Eu sou essa pessoa. Nossa, adorei, gente. Olha só. Aprendizado desse podcast. Seja possível. Amei isso. Ai, posso... Claro, lógico. Posso copiar e falar assim? Direto, vai. Catarina Coelho. Já coloca aqui. Mas isso é muito importante. Quando a gente compreende isso, também tem outra coisa. E isso é da mesma frase. Quando eu tinha 23 anos e vivi um relacionamento abusivo, eu fiz o meu possível. Então, eu também não tenho que ficar me culpando e trazendo para cá. Quando você teve um erro, ou quando a gente fez um evento que algo deu errado, a gente fez o possível naquele momento. A gente pega aquilo, transforma. Então, o nosso possível, ele é possível a cada momento da vida. Não tem quando você está jogando videogame, o pessoal que gosta do game, você vai passando de fase e tem uma hora que você só morre. Não tem mais fase para passar. É isso. Então, você faz aquilo que você consegue a cada fase. Então, esse hoje é o meu possível. Poxa, mas eu esperava tanto de você. É isso, você esperava. Você espera. Hoje, quando eu vou fazer qualquer parceria, qualquer coisa, eu olho para a pessoa e falo, o que você espera de mim? Vamos colocar aqui, vamos escrever. Porque, às vezes, o outro nem consegue dizer para você o que ele espera. Quando, muitas vezes, eu sou contratada para fazer uma palestra, eu falo, qual é o resultado que você deseja? A pessoa, oi, resultado? Eu não sei. A pessoa não sabe. Então, se você também não sabe, vão te entregar qualquer coisa. É importante que você saiba também o que você deseja para a sua vida. Eu sei o que eu desejo para o ano que vem. Hoje eu sentei no café da manhã com meu marido e desenhei. Cheguei para ele, eu até brinquei, amor, eu vou falar para você o que está na minha cabeça, que eu já sei, o que eu acho que você já sabe, tá? Aí ele morreu de... Porque eu acho que você já sabe, mas eu sei que você não sabe, que está na minha cabeça. Então eu vou te falar. E eu expliquei para ele, olha, eu quero que aconteça isso. E o que você acha? Você se encaixa aqui? Porque também tem isso. Durante o relacionamento, o marido, e isso você passou muito também, o marido, durante a questão de se cinquentar e de menopausar, eu comecei a ter questões até durante a relação, que eu tive que falar para ele, amor, compra óleo, compra gel, compra negócio, porque é normal. Mas você tem que ter intimidade para falar isso. Olha só, tem alguma coisa que não está bem aqui, peraí, deixa eu olhar para isso. Olha, não está tão bom como era antes, vamos fazer... Você tem que ter, se você não tem essa intimidade com o seu parceiro, porque você não tem intimidade com o teu corpo. Sim. Que é uma outra questão que muitas mulheres dessa geração e da nossa geração não tiveram, porque as mães não tiveram... Nós somos filhas de uma geração que não fez terapia, não falou sobre sexo. Você sabe disso, eu fiquei menstruada a primeira vez, minha mãe não falou, eu não sabia o que era.
Foi uma coleguinha do colégio que foi me dizer o que era. Não sei se você passou por isso, sua mãe conversou. A minha mãe não conversava, não falava. Então, eu tive que aprender ali o que era. A nossa geração, né? Essa geração dessa mulher que hoje está cinquentando e tem 50 a mais, ela está fazendo uma disruptura, né? De modelos até femininos, né? Concordo. Muito. Em relação a tudo. Até porque a tecnologia está aí, você mesmo fala sobre isso, tudo que você utiliza, medicamento, suplementação, tudo isso que não tinha naquela época. Não tinha acesso. E cada vez mais acontece coisas melhores pra gente. Eu também agradeço sempre de estar fazendo. Quer dizer, na realidade eu queria estar fazendo 50 agora. Olha! Você está na melhor fase para fazer 50 anos. Porque a gente já tem esse conhecimento. Hoje as pessoas já falam de 50, de cabelo branco, de menstruação, de menopausa né? Sim. Muito, muito fácil. Você olha hoje em dia no Instagram, há 8 anos atrás, quando eu comecei, não existia ninguém falando sobre menopausa. Ninguém falava sobre menopausa, as minhas amigas não falavam sobre menopausa. E aqui em Portugal, então, zero. Zero. Agora não. Então agora você está entrando na menopausa muito diferente do que eu entrei. Você tem conhecimento. Até porque eu tenho uma mentora, não sei se vocês sabem, mas ela é minha mentora. Acabei agora de assinar aqui, você é mentora da Catarina. É verdade. Para essa fase de menopausa. Você já prometeu. Eu prometi, é verdade. Ela vai ser a primeira pessoa. Você é cobaia. Ela vai ser a cobaia, tá? Eu vou ajudar para poder fazer de uma maneira assim mais tranquila. Mas é verdade, porque há 8 anos atrás, se a gente for parar para pensar, ninguém falava nisso. Os médicos não falavam nisso. Então era muito solitário. E hoje não. Hoje as mulheres estão em comunidade, estão falando mais abertamente, estão dando a cara para bater. Você entra no Instagram, eu pelo menos vejo um monte de gente falando de menopausa, um monte de gente falando de que mudou a vida aos 60, aos 70, aos 80. Patrícia, tem oportunidade ainda, eu estou com 60 anos e estou querendo mudar tudo. Muda, amor. Muda agora, muda que dá tempo, né? Com certeza. Então isso, você está cinquentando assim no momento correto e depois, daqui uns anos a gente vai fazer outra conversa dessa, para você me contar como é que foi. Combinado, mas a próxima tem que ter mineirinho e joelho. Joelho não, italiano. Só quem é de Niterói vai entender a piada. Só, gente, quem não é de Niterói não sabe, não. Nós somos de Niterói, cariocas de Niterói. Nikit. Você conhece Nikit? Então coloca no Google. E busca o que é mineirinho e italiano. A gente não vai falar não, tá? Não Procura lá, vai lá no Google procurar. Olha, uma delícia esse nosso papo. Bom. Então, a gente vai ficar combinada. Daqui a uns anos, você vai me contar como é que foi mesmo 50, se foi tudo aquilo que você conversou hoje com o Max. Não é verdade? A gente tem aqui uma dica, né? Que é parte aqui, a dica da cinquentona. Qual seria a dica que a Catarina Coelho daria para uma mulher que está entrando nessa fase da vida? O que você acha que seja, assim, importante a pessoa não perder de vista? Sem ser isso tudo que você já falou, que foi maravilhoso. Tem mais alguma dica que você gostaria de dar? Sim, a dica mais importante foi a minha virada para olhar para isso. Ir no seu evento, dia 18 de outubro. Jura? Juro. Foi ali, para mim, o início da virada de olhar para. Porque o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo comigo, tudo aquilo deu aquela virada e falei assim, peraí, não precisa ser dolorido. E eu comecei a olhar para isso com outro olhar depois do seu evento. E é sério, vá, porque é muita informação. Você vai trazer uma médica super renomada, eu sei disso agora. Sim. E como você sempre traz. Então, e como você trabalha isso. Porque uma coisa, quando você está na rede, você tem aqueles momentos. Mas quando você está ali no seu evento, que você tem a oportunidade de ouvir os detalhes da tua história, de como aconteceu, dos médicos que você... Do percurso que você fez... Porque em algo, como você diz, você teve todos os sintomas. Não, Forbes menopausa, sou eu. Então, você passou por tudo, queda de cabelo, memória, e você foi falando, e eu fui falando, peraí, mas será? E é isso, é trazer para a consciência. Então, se eu dissesse hoje para você, busque, se você não está aqui em Portugal e não tem condições, não sei se vai ser online, não sei se depois você vai gravar e colocar, mas se não tiver, busque alguém na sua cidade, no lugar onde você vive, mas busca informação, busca participar e dividir o que é mais importante. Porque também foi uma outra virada. Não precisa ser solitário, foi uma coisa que você falou. Não precisa ser solitário. Então, para mim, foi essa virada
que aconteceu para que eu, foi em 47 anos que eu fui, então assim, de 46 para 47, eu já falei assim, peraí, então não precisa daqui a 4 anos, não vai precisar ser dolorido ou sozinho. Então foi isso, como eu sempre penso muito estrategicamente para a minha vida, para os meus negócios, e se você não pensa assim, comece a pensar para frente. Então foi aquele momento. Então essa é a dica principal. Se você não puder estar aqui, convence a Patrícia a fazer mentoria para você. Ela tá querendo que eu vire mentora de tudo exatamente. quanto é jeito. Olha, que delícia de papo. Olha, muito obrigada meu pelo seu amor. tempo, por esse papo. Nosso almoço foi super bom. Super te admiro. Foi mesmo. Gosto muito de você. E tudo que precisar, pode contar aqui com a 50 anos. Bem-vindo ao 50! Se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar o seu like, faz um comentário, se quiser dar alguma dica também pode. Me segue aqui no canal do YouTube e a gente se vê no próximo episódio.